Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus pela esta oportunidade maravilhosa de estar na presença do Senhor neste lugar santo, amém? Amém. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia, Hebreus, capítulo 13. Eu vou ler 2 textos com você. Aleluia. Hebreus capítulo 13 e o versículo 10. Nós vamos ler apenas a primeira parte desse versículo. Hebreus 13 e 10. Glória a Deus. Na minha Bíblia diz assim: temos um altar. Temos um altar. Agora, se não for pedir demais, abra sua Bíblia em Josué 24 e o versículo 15. Aleluia. Grato a Deus pela oportunidade maravilhosa de estar aqui, pastor. Deus abençoe sua vida, sua família, seu ministério. Deus abençoe os irmãos, né? E eu quero pedir para o Senhor para eu poder pregar uma palavra pastoral, exortativa e edificante. Amém. Estou em casa. Porque eu não sou aquele tipo de pregador que faz crente jogar cadeira pro alto, virar piruleta, plantar bananeira. Não nasci para isso, irmão. Eu tenho um chamado diferente. Então, Josué 24 e 15. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Josué disse a seguinte palavra: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Podemos assentar? Glória a Deus. Fique à disposição do Espírito Santo de Deus, porque Ele quer falar com você. Eu quero trazer uma mensagem com o tema: temos um altar dentro de casa. Nós temos um altar dentro das nossas casas. A palavra altar, ela significa, no dicionário Aurélio, uma mesa consagrada. No dicionário Aurélio não é crente, o Aurélio disse: altar, mesa consagrada. Segunda definição do dicionário Aurélio é um lugar elevado, um lugar mais alto. Na pequena enciclopédia bíblica de Orlando Boyer, o altar vem do latim altus e quer dizer lugar elevado para oferecer sacrifício. Então, altar é um lugar separado, é um lugar diferenciado. O altar é mais elevado. O altar é um lugar consagrado. É um lugar aonde se adora a um Deus. Seja um Deus pagão, um Deus que não é Deus, mas o altar é um lugar aonde se pratica a adoração. E nós cristãos sabemos o que o altar significa para nós. O altar é sagrado. O altar é consagrado a Deus. O altar é lugar muito importante, lugar de reverência. A palavra altar, ela ocorre 378 vezes na Bíblia, sendo que 354 estão no Velho Testamento e apenas 24 no Novo Testamento. Mas o que importa é que muitas vezes a palavra altar está na Bíblia. Tão grande é a sua importância para nós. A primeira vez que um altar foi erguido, em
está lá em Gênesis capítulo 4, quando Caim e Abel ofereceram uma oferta ao Senhor. A palavra altar ali não aparece, mas dá para se entender que se ofereceram uma oferta ao Senhor, essa oferta tinha que estar em cima do altar. Porém, a primeira referência mesmo da palavra altar aparece ainda em Gênesis, no capítulo de número 8 e versículo 20, onde a palavra diz: e Noé levantou um altar ao Senhor. Glória a Deus. Se você transcorrer a Bíblia, ela vai aparecer por várias vezes os líderes, os patriarcas, os pais de família levantando um altar ao Senhor. Tipo, Abraão levantou um altar ao Senhor, Noé ergueu um altar ao Senhor, Isaac ergueu um altar ao Senhor, Jacó edificou, Moisés, e assim por diante. Você vai encontrar os líderes sempre erguendo um altar ao Senhor, os pais da família erguendo um altar ao Senhor. O que isso quer dizer? Um lugar de adoração ao Deus do céu. Em todo o Velho Testamento você encontra eles erguendo altares ao Senhor. No tabernáculo tinham 2 altares. Na entrada, chegou, abriu a porta, entrou para dentro, tem um altar, o altar do holocausto, o altar do sacrifício. Entrando no lugar santo, antes de chegar no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, tinha outro altar, o altar do incenso. Tinha 2 altares no tabernáculo, tão grande e importante é o altar. Mas se você pensar que com a destruição do templo o altar desapareceu, não. Na sinagoga, aonde Jesus por várias vezes foi e pegou ali o pergaminho para ler, ele leu Isaías 61 e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu a pregar as boas novas. Ali era um altar, meu irmão. Na sinagoga tinha 2 lugares sagrados. Na parede tinha um lugar onde ficavam as escrituras, os pergaminhos, as escrituras sagradas ficavam ali, e um lugar elevado no meio, aonde era mais elevado para que a pessoa pudesse falar e todos pudessem aprender a lei de Deus e ouvir os ensinamentos dos profetas. Aleluia! Aleluia! Mas tem uma coisa que eu preciso lhe dizer. Quando Jesus veio, ele mudou tudo isso, irmão. Quando Jesus veio, ele trouxe uma mudança radical. Jesus mudou tudo. Porque João disse: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Antes de Jesus, a pessoa tinha que levar um cordeiro até o altar. Quando Jesus veio, ele se tornou o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Aleluia! Jesus também é o sumo sacerdote. Naquele tabernáculo, uma vez ao ano, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo para oferecer um sacrifício no dia da expiação, para remir toda a nação do pecado. Jesus, ele é o sumo sacerdote que a Bíblia diz que entrou uma vez e resolveu o problema para sempre. Aqueles sacerdotes, sumos sacerdotes do passado, iam uma vez por ano, mas Jesus entrou uma vez só e ele é o nosso sumo sacerdote para sempre. Aleluia! Jesus é o altar que você tem, e esse altar, ele não está lá em Jerusalém. Esse altar, ele não está na capital do Brasil. Esse altar, ele não está na igreja maior que existe em Cascavel. Esse altar lá não está lá no templo. Esse altar está dentro de você. Nós temos um altar, e esse altar está bem aqui, irmão, para que você possa adorar a Deus. Aleluia! Aleluia!
Glória a Deus. Eu preciso reafirmar o que eu vou dizer. Jesus não está no templo, Ele está em você. Se pensar que Jesus ficou aqui te esperando você voltar para o culto e aqui oferecer o sacrifício, você está equivocado. O Evangelho diz que eu e o Pai viremos e faremos morada. Não sabeis vós que sois o templo do Espírito Santo? Aleluia, você é o templo, o altar está dentro de você, e é dentro de você que Ele está procurando o verdadeiro adorador, a verdadeira adoração, aquilo que vem lá de dentro da alma. Aleluia, glória a Deus. Lá onde você estiver, tem um altar. Lá dentro da sua casa tem um altar. Lá com a sua família, aquele é o altar que eu quero falar nesta noite. O altar dentro da sua casa, pois este é um culto da família. Aleluia. Aleluia. O altar foi erguido por Noé. Gênesis 8:20. Edificou Noé um altar ao Senhor. E de todo animal limpo e de toda ave limpa ofereceu holocausto sobre o altar. Aqui eu quero trazer uma curiosidade antes de entrar na pregação. Irmão, se Noé ofereceu o sacrifício, tem uma coisa interessante. Dizem que foi levado um casal de cada animal dentro da arca. Se tinha um casal de cada bicho dentro da arca e Noé ofereceu um sacrifício de animal limpo, então teve bicho que entrou em extinção? Não, né? Sabe por quê, irmão? A falta de informação bíblica, muitas vezes, faz as pessoas não entenderem as coisas. Porque lá em Gênesis capítulo 7 e versículo de número 2, um pouco antes, quando Deus está falando para Noé entrar e colocar um casal de cada animal, dos animais limpos, Noé não levou apenas um casal, mas ele levou 7. Falta de informação bíblica. Noé levou 7 casais dos animais limpos e 2 dos animais que não eram limpos. Então, quando Noé ofereceu o sacrifício, ele não estava pondo em extinção os animais que eram puros. Entende? Falta de leitura. Mas neste altar que Noé levantou, eu quero destacar a prioridade. Sabe por quê? Porque quando Noé, a arca baixou, a água baixou e a arca se estabeleceu no monte, e Noé colocou, soltou corvo, soltou pomba e ficou esperando até que o Senhor disse a Noé: pode descer, pode sair da arca, você e sua família. Que era quem que estava lá dentro? Noé e sua família. Noé desce com a sua família da arca e Noé coloca os pés novamente na terra. Acredite, Noé estava dando glória a Deus por estar colocando novamente os pés na terra. Aleluia! Mas sabe qual foi a primeira coisa que Noé fez? Ah, que bom, vamos fazer uma festa! Oh, maravilha, vamos festejar! Não, meu irmão. A primeira coisa que Noé fez foi levantar um altar ao Senhor. Aleluia! Eu quero destacar aqui a prioridade. A primeira coisa que ele fez foi levantar um altar ao Senhor. E se você continuar depois, lendo depois do 20, do versículo 21, o versículo 22, a Bíblia diz que Deus olhou aquela atitude de Noé. Quando ele recebeu o cheiro daquele sacrifício, ele fez um pacto com o povo, com a terra. Ele disse: esse povo é ruim mesmo, os homens são ruins mesmo, mas eu gostei do que Noé fez, e a partir de agora nunca mais destruirei os homens com dilúvio. E quando você passa e vê um arco-íris, ali está o pacto que Deus fez depois do sacrifício de Noé. Aleluia. Porque senão podia acontecer outro, irmão, a levar pela degradação humana. Poderia ter acontecido. Tsunami não é nada perto de um dilúvio. Aplicação prática disso, então.
Assim como Noé, devemos priorizar a adoração a Deus em nossa família. A prioridade dentro da sua casa deve ser a adoração a Deus. Priori. Esta adoração pode fazer uma grande diferença dentro da sua casa. Essa prioridade de adorar a Deus, de separar tempo para Deus, de buscar, a dar um jeito de colocar 15 minutos do seu dia para fazer um devocional com os seus filhos, para ler a Bíblia juntos, para orar juntos, para cantar juntos. Isso pode fazer uma diferença tão grande que tu não tem nem noção. Eu parece que consigo ver Deus olhando para você, esperando uma atitude, como diz a Bíblia, achegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós. Parece que Deus está esperando você tomar essa atitude e Ele vai te recompensar com coisas que você ainda não consegue entender, não consegue ver. É como a profecia, como a palavra de Jeremias: clama a mim e responder-te-ei. Parece que Deus está dizendo para você nesta noite: faça isso para mim e eu vou te trazer coisas profundas, coisas elevadas, coisas maiores que você não consegue ver, não consegue discernir ainda. O tempo está perverso, irmão. A nossa geração, a Bíblia diz lá, é uma geração corrompida, perversa. Mas só que o que me entristece é que o povo cristão, o povo crente, ele se desviou desse grande propósito que é a adoração familiar. Irmãos, eu escrevi um livro. Esse livro aqui, ele terminou ontem. O livro aqui. Ele terminou ontem. Ontem de noite esse livro fechou. E hoje esse livro foi impresso. Hoje ele foi impresso. Irmão, o Velho Testamento, o povo de Deus tinha a priori de estar adorando em casa. Todas as festas eram em casa. Os pais tinham que ter essa prioridade de adorar a Deus em casa. E isso se refletia lá no templo. Mas eles tinham que comunicar tudo em casa. Isso nunca mudou, irmão. Quando a igreja primitiva se reacendeu, o culto estava dentro de casa. E perseveravam de casa em casa e no templo. Eles adoravam em casa. Eles tinham adoração familiar. É claro que quando o Constantino disse que se converteu e instituiu a igreja cristã como a igreja do império, a religião oficial, a igreja universal do mundo, essa igreja se perdeu e o culto doméstico automaticamente desapareceu. Mas quando os reformadores reformaram a igreja, uma das teses fortes que eles bateram valendo, forte mesmo, era a reforma do culto no lar. Nesse livro aqui eu coloquei frases de pastores que disseram o seguinte: se o homem não for o pastor do seu lar, ele não serve para outra coisa. A casa começa em casa. A prioridade de Noé, o pai da família, foi levantar um altar ao Senhor e adorar o Senhor. Comece a adorar a Deus em sua casa. Tire tempo, dê prioridade. Dê um tempo para Deus. Comece pequeno e você vai ver que isso vai trazer grandes resultados. Aleluia. Gênesis 12, versículo 7. Abraão, o pai da fé, edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Eu quero destacar nesse altar de Abraão a adoração de Abraão mediante a presença de Deus. A presença de Deus naquele lugar, no contexto aqui, foi tão forte. Abraão se sentiu tão impactado com a presença de Deus que no mesmo momento ele levantou um altar. O que isso significa? Ele separou aquele lugar, ele consagrou aquele lugar para ali ele estar adorando a Deus, porque ele dizia: Deus está nesse lugar, eu devo vir aqui e adorar o Senhor. E ali naquele lugar ele vinha adorar o Senhor, invocar o nome do Senhor e adorar o nome do Senhor.
Aleluia. A presença de Deus no lar, ela faz toda a diferença. Aleluia. Aleluia. Se você começar a buscar a Deus em sua casa através desses devocionais com Deus, dessas orações, você vai ver que pouco a pouco a presença de Deus vai assumir o lugar. Aleluia. Deixa Deus reinar. Reconheça que a sua casa não é uma casa qualquer, mas é a casa de Deus. Aonde um crente está, ali é um lugar sagrado. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, irmão. Aleluia. Tem gente que diz: o templo é sagrado. A igreja onde nos reunimos é um lugar sagrado. Se a sua casa não for mais sagrada do que esse lugar aqui, então você não entendeu o evangelho ainda. Aleluia. Se você vem ao templo para sentir a presença de Deus, você ainda está meio perdido, irmão. Porque a presença de Deus está aonde você está. O Espírito Santo está dentro de você. O Espírito Santo veio para fazer morada dentro de você. Então aonde você chega, Deus chega, irmão. Ah, meu irmão, quando você se reúne ali, a tua família está ali, é um altar erguido ao Senhor. E eu parece que vejo, assim como Deus lá no sacrifício de Noé, Deus está respirando aquilo. Que gostoso. Aleluia. Glória. Deus está nessa palavra, irmão. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O terceiro altar que eu quero destacar está em Josué, capítulo 8, versículo 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor. Josué edificou um altar ao Senhor e adorou. Neste altar aqui, eu quero destacar compromisso. Por que compromisso? Porque observe bem, o contexto aqui, sabe o que tinha acontecido nesse contexto? Um pouco antes, o povo de Israel foi lutar contra uma cidade pequena. Eles vinham vencendo tudo, sabe? Sabe quando você só tem vitória, só vitória? Agora é só vitória, só vitória, só vitória. Era só vitória, irmão, só vitória. Vinha vencendo tudo. Aí eles entraram dentro de uma cidadezinha pequenininha que para eles era assim: não, isso aí é fichinha. A gente já vem derrubando tudo, isso aí a gente passa por cima. Só que quando eles chegaram lá, irmãos, voltaram derrotados. Eles perderam a guerra. E Josué não entendeu. Josué, o líder, ele buscou a Deus e disse: eu não entendo o que está acontecendo, eu não entendi. Aí Deus revelou: há pecado na congregação. Há pecado. Que pecado? O pecado foi o Acã. O Acã olhou para uma capa, ele olhou para aquilo, para aquela cunha, e ele disse: isso é bom demais para ser amaldiçoado, para não ser para mim, eu vou levar. E quando ele fez isso, ele colocou toda a congregação em perigo. E não sabendo desse agravante, as pessoas foram contra a cidadezinha de Ai e perderam a guerra. Mas quando eles oraram ao Senhor, quando eles buscaram conserto, quando eles quiseram acertar, então Deus revelou: há pecado, e eles lançaram sortes, e a sorte caiu sobre a tenda de Acã, e o Acã foi o culpado disso, e ele perdeu. Mas o povo de Israel fez um conserto. O povo de Israel se acertou com Deus. Oh, glória, agora estamos bem com Deus. E eles vão agora no lugar onde eles perderam. Eles vão de novo. Só que agora Deus está com eles. Aleluia. Houve conserto, houve um acerto com Deus, houve uma reativação da aliança, da fé verdadeira, e eles foram para a guerra. E quando eles foram, eles travaram batalha e venceram, e não perderam em nada, só tiveram vitória naquele lugar. Então,
Josué ergueu um altar ao Senhor. Esse altar de Josué queria dizer o seguinte: veja, sem Deus não somos nada, mas com Deus nós somos fortes. Então, a partir de agora, somente serviremos ao Senhor. E o povo foi fiel em servir a Deus. Lá em capítulo 24, quando Josué diz aquela palavra, ele diz: se parece bem a vocês servirem os deuses do passado, os deuses antigos, os deuses lá do Egito, então sirvam. Mas se vocês quiserem servir os deuses dessas terras, o Josué vai estar dizendo, vocês sabem que nem eles, nem esses são, né? Mas se vocês quiserem servir, sirvam. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Meu irmão, depois no mesmo capítulo 24, você vai entender que ele está falando com os líderes, com as lideranças, com os pais de família, com os pais das tribos, com os chefes. E quando ele fala isso, toda a nação serve ao Senhor. Aleluia. O que é isso? Compromisso. Eu vou dizer bem claro para você. Então, com a mania agora de vai doer, mas vai curar. Vai doer, mas vai curar. Então tá lá, irmão, lá vai doer. Já tá sabendo. Assim como Josué fez, nós precisamos fazer uma varredura dentro de casa. Nós precisamos fazer uma varredura dentro de casa. E aquilo que não agrada ao Senhor, aquilo que prejudica a nossa comunhão com o Senhor, nós temos que ser radicais e cortar. Se não conseguir cortar completamente, pelo menos diminui, irmão. Vai cortando aos poucos, vai lapidando até curar por completo. Eu digo para vocês, falta muito isso. Tem gente que faz igual às vezes a polícia faz de conta que não está vendo, não quer se envolver para não ter que resolver, então deixa para lá. Mas você, como líder espiritual da sua casa, você como pessoa responsável, colocada por Deus ali, você precisa ter essa ousadia de fazer uma varredura, e aquilo que não agrada você deve tirar. Porque se existe alguém que Deus vai cobrar, são os pais. É os pais que vão dar conta. Você precisa ter esse cuidado, assumir um compromisso de adoração fiel a Deus. Assuma esse compromisso. Eu me lembro de um testemunho de um pastor. Ele disse: segunda-feira vamos ter a Operação Guedes. O nome dele era Benjamin Guedes. Segunda-feira vamos ter a Operação Guedes. Os irmãos em casa fiquem preparados, porque o pastor pode chegar na sua casa. Eles vão ficar tudo assustados. O que o pastor vai fazer? Meu Deus, Operação Guedes, o que vai ter? Na segunda, isso é verdade, irmão. O pastor, na segunda-feira, pegou alguns obreiros que estavam em oração há dias já, consagrando em oração, e começou a ir casa por casa. Ele chegou numa casa e orou a Deus naquele lugar, e quando ele orou, ele disse para a irmã: o que é aquele rato aí que você colocou na sua estante, que está enrolado ali? Ela disse: é aquilo ali que comprou, pastor. Pois é, esse rato aí é uma maldição dentro da tua casa. Você sabe que rato significa devorador, é símbolo de devorador. Aí deve ser por isso que as coisas não vão, né? As coisas não estão dando certo para nós, tá vendo, irmã? Você já está pecando até nisso. Vamos queimar, pastor. Queima. Noutra casa o pastor orou: irmão, você ganhou uma camisa vermelha, lembra? Você ganhou uma camisa vermelha de alguém, está lá no teu guarda-roupa. O irmão assustado correu lá, pegou, abriu o guarda-roupa, achou a camisa. É essa, pastor? É essa que Deus mostrou. Essa camisa aí tem uma obra de feitiçaria contra a sua vida, contra a sua família. Aleluia, Deus.
A Operação Guedes, irmão, deu grandes resultados. O pastor pôde desmanchar muita coisa que estava errada em alguns lares, porque Deus estava com ele naquela operação. Eu acho que vamos ter que começar a fazer umas operações assim, pastor. Porque tem muita coisa na casa dos crentes que está prejudicando a vida deles. E às vezes, por não saber, eles estão pagando um preço muito caro. Coisas ocultas, coisas obscuras, coisas distantes. Como é que eu ia saber, pastor? Só que olha que para mim, presta bem atenção. Como diz um irmão que eu vi pregar, olha nos olhos do galego aqui. Irmão, TikTok é prejudicial à sua saúde espiritual. O Ministério do Espírito adverte: muita rede social pode acabar com a sua vida espiritual. É sério. Se há coisas que é muito difícil de saber, só mesmo um homem usado por Deus poderá nos revelar o que está acontecendo. Há coisas que estão diante dos teus olhos. Você está vendo. Você está sabendo. Você só não quer tomar uma atitude. Faça como Josué. Faz uma varredura. Tome uma atitude. Diga: a partir de hoje, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Ele vai ser o Senhor da nossa casa. Ele vai ser o Senhor da minha família. É Ele quem vai dominar e vai reinar aqui. Glória a Deus. Tudo que rouba a priori da adoração a Deus é idolatria. Tudo que rouba o lugar de Deus é idolatria. Então não adianta nada você criticar alguém que se prostra diante de uma imagem, quando você é idólatra de um celular. De um corpinho mais magro. Tem gente que para ser magro é capaz de vender a alma. Deus me livre. Deus me livre. Existe algo que Deus está querendo em você. Ele quer você, irmão. O que Deus quer de mim? Você. Primeiro você. Entregue-se a Ele. Deixe Ele reinar em você. Seja dele de verdade. Ele quer você, irmão. Não, Ele não quer o meu cântico, Ele não quer a minha pregação, Ele não quer o meu trabalho, não. Primeiro Ele quer você. Depois que Ele tiver você, aí Ele te dá o que for preciso. Ele coloca em você o que Ele precisa. Mas primeiro você precisa ser dele. Aleluia. Glória. O culto doméstico é uma instrução de Deus para nossas vidas. Deus ordenou a instrução da sua palavra. Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7 diz: estas palavras, era lei, tu as inculcarás a teus filhos. E falarás dela assentado, andando, deitando, o tempo todo você vai falar da palavra. Isso aqui, irmão, é uma ordenança ao povo judeu, para que eles ensinassem a Torá aos seus filhos, o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E como cristãos, nós temos que ser melhores do que eles. Porque Jesus disse: se a vossa justiça não exceder a dos fariseus, nós devemos ser melhores ainda. Nós devemos ter um amor bem maior ainda. Porque o nosso rei é melhor, o nosso tempo é melhor, a nossa vida agora é um tempo muito melhor. Aleluia! Aleluia! Deus, Ele ordenou a instrução da sua palavra ao pai de família, aos pais. É ordenança do Senhor. Mas está no Velho Testamento. No Novo Testamento, lá em Efésios, está escrito assim, que nós não devemos provocar a ira aos nossos filhos, mas criá-los na admoestação do Senhor.
Isso ficou claro para você? Nós devemos criar os filhos na admoestação, nos cuidados, na doutrina do Senhor. É meu dever, é seu dever. Vou falar claramente, eu disse que a palavra é exortativa. Não terceirize a educação dos seus filhos. Não deixe para outro fazer o que é você quem tem que se fazer. Nós vemos na sociedade muitos pais se omitindo nos dias de hoje. Muitos pais se omitindo e confiando na escola. E quando é igreja, confiando na igreja. A professora da escola dominical vai ensinar. O pastor vai dar um jeito de reunir as crianças para ensinar. Não, irmão. Se a igreja fizer isso, maravilha, bênção pura. Mas a prioridade, a responsabilidade ainda é sua. Reúna teus filhos, ensina a palavra. Se não cuidar da casa, não está pronto. Lá em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 4, diz que o homem de Deus, aquele que anseia ser bispo, ele tem que governar bem a sua própria casa. Porque se ele não governar bem a casa, como é que ele vai governar a casa de Deus? Aí você pode pensar, não, pastor, mas ali está falando para o bispo. Irmão, mas aquilo ali não é se o bispo for, ele tem que governar a sua casa. Não, aquilo ali é uma qualificação. Isso é um mandamento para todos nós. Não é? Se ele for bispo, então deve governar bem a sua casa. Não, essa é uma qualificação que todos os cristãos devem ter. Governar bem a sua própria casa. Porque se Deus tiver um chamado de bispo, então ele está pronto. Isso é para todos. E não, além disso, lá em 1 Timóteo mesmo, no capítulo 5, versículo 8, diz que se você não cuidar da sua família, dos que são seus, você negou a fé e é pior do que incrédulo. Então, primeiro em casa. O altar está lá na sua casa. O altar está lá. Eu vou dizer uma coisa bem séria. Bem séria. Isso aqui você pode gravar. Se o altar da sua casa está beleza, está bom, está ótimo, então a igreja vai bem. A igreja vai bem. Se o altar da sua casa está de pé, se as coisas lá na sua casa estão de bênção pura, se o culto doméstico lá está funcionando, se Deus está reinando dentro da sua casa, então o culto coletivo, a igreja, vai bem, vai bem. Vai ser maravilha cultuar. E em consequência, a sociedade vai melhorar. Porque aonde os seus filhos chegarem, eles vão fazer a diferença. Eles vão fazer a diferença. Eles serão como nós estudamos hoje de manhã, luz. Eles serão luz de Deus. Eles serão a luz de Deus, serão o sal da terra. Eles farão a diferença. Se vai bem o altar na sua casa, a igreja vai bem, a sociedade vai bem também. Mas o contrário também é válido, irmão. Se o altar lá não está erguido, está derrubado, os filhos vêm para a igreja, parece uma geração que não conhece o Senhor. Os pais estão à procura de um milagre. Estou aqui para buscar a minha bênção. Eu vim buscar a minha bênção. O pastor está na marra ali fazendo o culto. Meu Deus, eu não aguento mais esse povo. Estou cansado. Jesus, me tira daqui. Aí, irmão, como é que a sociedade vai melhorar desse jeito? Jesus. O sal da terra está meio insípido, sem sabor. E Jesus disse uma coisa terrível sobre isso. Se não tem sabor, não serve para mais nada senão a ser lançado e como diz, entenda, ser motivo de chacota, piada dos ímpios, pisado pelos homens. Mas Jesus ainda pode restaurar. Vai restaurar, em nome de Jesus. O culto doméstico une pais e filhos em torno da fé
E esta oração e este aprendizado bíblico, ele vai trazer um resultado extraordinário, irmão. Ele une a família debaixo de uma adoração coletiva em família. Esse culto em casa, ele é muito importante. Quando a família adora junto em casa, isso vai refletir na igreja, sabe como? Uso da Bíblia. Uso da Bíblia. A maioria dos crentes velhos da igreja, você fala o nome do livro e ele está pensando se é no Velho, se é no Novo Testamento. Onde é que fica esse livro, meu Deus? Já aconteceu de crente dizer: pastor, esse livro na minha Bíblia não tem. Eu não achei. Por quê? Porque falta de hábito com a Bíblia. Mas se tem o hábito de todas as manhãs estar folheando a Bíblia, vai pegar o costume. E crianças folheando a Bíblia todos os dias vão descobrir rapidinho onde é que fica o livro Velho Testamento, Novo Testamento, e vai achar antes de alguns obreiros a ver. Isso é prática, irmão, prática, hábito com a Bíblia. Outra coisa, canta um corinho lá na sua casa, que se canta na igreja. Canta outro hino que se canta na igreja. Esse envolvimento com os louvores vai melhorar para cantar na igreja. Porque quando for cantar, não vai ser uma surpresa. É algo que a gente faz todo dia. Além do mais, crente que tem culto em casa, que costuma adorar, facilmente vence a timidez. E logo, ele tem desenvoltura, ele não tem medo do microfone. Tem crente que parece que o microfone dá choque. Se ele pegar, ele trava. Ou ele começa a tremer. Mas se a pessoa está direto conversando sobre Bíblia, direto está cantando, ela perde essa timidez. É comprovado, como eu vou dizer. Filho de crente se destaca na escola. Por quê? Porque crente está no meio, direto fazendo reunião, está direto cantando, ele na escola ele se destaca, ele tem mais desenvoltura para falar. Não é à toa, irmão, que muitos dos artistas que fizeram sucesso é filho de crente. Começaram na igreja. Grandes nomes da música brasileira e da música internacional começaram na igreja. E aqui é que eles ganharam desenvoltura e domínio de público e tudo mais. E depois se perderam. Que Deus tenha misericórdia, né? Terceiro motivo para você começar a fazer culto na sua casa: os seus filhos mais te observam do que te ouvem. É sério isso. Eles mais te observam do que te ouvem. Você diz para o filho: não faça isso, mas você faz, ele não vai te ouvir. Mas se você tem o hábito de orar, e teu filho frequentemente vê você orando, ele vai criar o hábito de orar. Ainda que uma guerra grande se levante contra a vida dele, porque o diabo não gosta de quem ora, mas ele vai aos poucos criando o hábito de orar. Ele vai copiar você. Meu Deus! Eu até sei de um testemunho de um pastor que era o expulsador de demônios da cidade. Toda vez que acontecia de um demônio, chama o pastor lá que ele expulsa. E tinha um garotinho, que era filho do pastor, que ia junto, porque o pastor não tinha quem deixar o menino, e o pastor levava o menino junto. Claro, o pai chegava lá, expulsava o demônio e voltavam para casa. Toda a vida assim, o pai chegava lá, expulsava o demônio e voltavam para casa. Um dia desses, manifestou um demônio e correram à casa do pastor. Quando chegaram na casa do pastor, o pastor não estava. E o menino atendeu e disse: o pai não está. Meu Deus, a gente precisa dele. Mas o que está acontecendo? O demônio manifestou e está quebrando tudo lá. E ele não tem quem resolva. E o menino disse: eu vou. Eu vou? Eles pensaram: mas não, né? Tem que ser o pastor. O que esse menino vai fazer? Mas
Então vamos, pelo menos tem coragem. Só que acontece o seguinte, irmão, quando aquele guri colocou o pé na estrada para ir, o demônio saiu lá. Mas antes do demônio sair, ele disse: vou-me embora daqui, porque quem está vindo tem autoridade. Observe, o menino nunca tinha expulsado um demônio, mas ele acompanhava o pai e via o pai expulsando demônio. Ele, na cabeça dele, gerou uma fé forte em Deus, dizendo: não tem para demônio, eu tenho Jesus. Se eu pegar, o demônio tem que fugir. Você já viu o cachorro, irmão? O cachorro brabo, se você tiver medo dele, ele te pega, irmão. Mas se você tiver coragem, de repente, só de você olhar sério pro cachorro, o cachorro pensa: epa, isso aí, o diabo é assim. O diabo, ele sabe quem tem medo dele, irmão. E sabe quem não tem também. Teu filho vai te copiar, irmão. Se você é uma pessoa de Deus, teu filho vai ser uma pessoa de Deus. Pode acontecer de você criar o seu filho com culto no lar, com culto doméstico e servindo a Deus. E quando ele chegar numa certa altura, ele se alongar do caminho, ele desviar-se e viver outras experiências. Não se preocupa, porque a Bíblia diz: instrua a criança, educa a criança. Educar pede tempo, pede esforço, dedicação. Educa a criança no caminho em que ela deve andar. E mesmo quando ela envelhecer, ela não vai esquecer do que foi ensinado. Acredite em mim. O passar do tempo, ela vai achar o caminho de volta. Deus vai dar um jeito e ela vai voltar. Se ela tem um chamado de Deus, o anzol de Deus está no nariz dela aqui, irmão, e vai puxar ela de volta para o caminho que ela deve. Aleluia. Aleluia. Então, seja um exemplo. Aplica-te em fazer a palavra de Deus estar viva dentro do seu lar. Glória a Deus. Para mim encerrar, não tenho um relógio, que hora que é agora já? Amém? É assim mesmo? Não é? Então, tá bom. Meia-noite é cedo. Tem um outro altar na Bíblia que foi reerguido. Acho que o Elias já sabe, né? Qual foi o altar que foi reerguido. Existe um corinho que se cantava na igreja, dizia: Elias pediu fogo e o Senhor mandou. Elias pediu fogo e o Senhor mandou. Mas primeiro, o altar consertou. E a outra parte do corinho diz: Deus não pode o fogo mandar. Deus não pode o fogo mandar sem primeiro o altar consertar. O altar precisa ser consertado. 1 Reis 18:30. Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Observe, este lugar era um altar que já estava ali consagrado ao Senhor. Mas o povo se desviou, se distraiu e foi para tantos e tantos lugares e esqueceu-se do altar do Senhor. Então, Elias fez um desafio com o povo e disse: até quando vocês vão ficar nessa situação, servindo a Deus e a Baal? Se Deus é Deus, sirva a Deus. Se Baal é Deus, então sirva a Baal. Vamos fazer um desafio hoje. Se Deus é Deus, vai mandar fogo. E se Baal, é Deus mesmo que vai mandar o fogo. Acontece que o povo de Baal era bastante gente, tinha maior número, tinha uma assembleia grande ali, mas nada, não deu. Elias até brincava com ele, disse: eu acho que Deus está dormindo, acho que Deus viajou, grita mais alto. Mas nada, irmão, fogo não desceu, não teve jeito. Aquele dia não deu fogo. Quer dizer, com Baal nunca teria fogo, porque Baal não pode mandar fogo. Aí o Elias repara o altar, ele conserta o altar antes de Deus fazer grande coisa na sua casa. Antes de Deus transformar
transformar os seus filhos em flechas que vão varrer esse Brasil afora, precisa o altar estar erguido dentro de casa. Eita Deus. O altar precisa ser restaurado. Existia um altar, mas a frieza espiritual fez com que o altar ficasse abandonado. E o altar precisa ser restaurado. Não espere para ser aquecido lá no culto da igreja. Transforme a sua casa num braseiro de Deus para reacender. Aleluia. Reacenda-se dentro da sua casa. A Bíblia diz: bem-aventurado o servo que quando Jesus vier o encontrar vigiando. Acenda a tua casa, irmão. Acenda o altar da tua casa. Irmão, famílias que deixaram esse culto e não estão fazendo mais, pode recomeçar hoje. Aleluia. Pode recomeçar agora. Fazia, daí um tempo parou, abandonou. Estamos na correria. É uma correria, irmão, uma correria. E daí parou. Não, começa de novo. As desculpas que o povo inventa para não fazer o culto doméstico. Eu não tenho tempo. É uma correria. A agenda é apertada, sabe? São muitas coisas para fazer. Irmão, tem uma frase de Lutero que ele diz assim: eu tenho tanta coisa para fazer que não me acho capaz de fazer antes de tirar 3 horas de oração. Irmão, se você não priorizar isso, muita coisa que você gasta tempo, vai gastar mais tempo. Se você priorizar isso, aquilo que você gastava muito tempo, Deus vai trabalhar, porque Deus trabalha. Escute o que eu vou dizer: Deus trabalha, irmão. Ei, Deus trabalha. Irmão, observe o que eu vou dizer de novo. Deus trabalha dos mínimos detalhes da sua vida. Deus não só aparece de vez em quando na sua vida e faz um ajuste aqui ou um ajuste ali, não. Deus cuida de detalhes na sua vida. Deus está interessado em fazer parte de tudo na sua vida. Se você der prioridade para Ele, irmão, Ele vai fazer coisas extraordinárias. Então joga fora essa desculpa de que não tenho tempo. Nesse livro aqui eu coloquei o que 15 minutos de oração diária fizeram na minha família. Uma mulher deu testemunho. 15 minutos por dia mudou a história do lar dela. 15 minutos por dia. Ela não poderia, quando ela começou, ela pensou: mas como que vão fazer? Não dá tempo, todo mundo vai para a escola, tanta coisa. Quando começou, as crianças não entenderam bem o que estava sendo feito, mas começou e as coisas mudaram. Falta de tempo. Reputação, Mateus 6,33. Se tu conhece a Bíblia, já sabe o que está escrito. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas, quando fala demais coisas, irmão, pode colocar tudo, tá? Não posso colocar as coisas grandes, as coisas maiores ele vai. Não, as demais coisas, esses acréscimos aí, pode deixar com ele. Ele vai dar conta de tudo, irmão. Ele vai cuidar de tudo. Priorize a adoração no seu lar. Tem um exemplo na Bíblia: Maria e Marta. Marta está correndo para lá, para cá, numa correria danada, e a Maria está lá, ouvindo o Senhor. A Marta ficou indignada. A Marta disse: Senhor, tu não vai fazer nada? Eu estou aqui, suando, e a minha irmã está aí. Olha o que Jesus disse: Marta, Marta, tu te afadigas e está tão distraída com tantas coisas, mas uma coisa é necessária e Maria escolheu. Eita Jesus. Mas só que assim, tem mais um versículo, mais uma parte do versículo: e não lhe será tirada. Eu vou dizer uma coisa bem séria, grave se quiser. Você pode trabalhar muito para fazer algo e isso lhe ser tirado. Fez para acontecer e acabou em nada.
Mas se você priorizar adorar o Senhor, se você priorizar estar aos pés do Senhor, ninguém pode te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ninguém. Nem a fome, nem a peste, nem a espada, nem a perseguição. Olha, irmão, nem calúnia, nem morte, nem anjo, nem demônio, nada pode te afastar, nada pode te separar, ninguém pode te tomar isso. Isso é uma identidade que tu tem em Deus e ninguém pode tomar isso de você. Aleluia! Aleluia! Segunda desculpa, pastor, eu não sei fazer, eu não tenho nem ideia. Como que faz isso, pastor? Tem um versículo em 2 Coríntios 12, 9, diz: o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Deus não está procurando um culto bem elaborado, Ele está procurando um culto sincero, um culto verdadeiro, um culto honesto. Eu digo sem medo de errar, orações bem elaboradas que Deus não quer ouvir, e orações que às vezes não tem nem pé nem cabeça, parece que uma coisa não casa nem uma com a outra, mas Deus está de ouvido atento, ouvindo aquilo, porque está vindo lá de dentro da alma, e Deus procura o que é verdadeiro, o que é sincero, o que é honesto. Comece pequeno e Deus vai tornar esse trabalho grande. Além de que mais, comece, Deus te capacitará. Além de que mais, você pode comprar devocionais bíblicos, hoje tem à vontade para você comprar. Você pode comprar uma Bíblia com comentários embaixo, vão te ajudar nos textos. Você pode, irmão, assistir vídeos no YouTube que vão te ensinar a fazer isso. Irmão, não tem desculpa para essa geração chegar diante de Deus. Eu não tinha recurso. Como não tinha, meu irmão? Dá para passar o ano inteiro mostrando. E também tem mau recurso. Compre um livro do Paulo Zang, que aqui tem dica de como fazer, instrução. Outra desculpa: culto é coisa de igreja. Culto se faz no templo. Aqui em casa é a minha vida. Você já prestou atenção que tem crente que separa a vida secular, ele diz, vida secular e a vida na igreja, a vida cristã? Não, minha vida secular e a minha vida cristã. Não entendi. Não entendi, meu irmão. Você não tem vida secular. Sabe por que você não tem vida secular? Porque a Bíblia diz assim: não ameis o mundo, e nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Se você tem uma vida secular, você está dizendo assim: eu sou mundano, eu pertenço ao mundo, mas aí domingo eu tenho uma vida de Deus, uma vida cristã. É como se a pessoa passasse pela porta da igreja e a presença de Deus caísse sobre ela. Agora eu sou um santo. Aí quando ele vai embora, ele fala: Jesus, fica aí que eu estou indo para a minha vida mundana e secular. Não existe isso. Como eu já vim trazendo durante todo essa pregação, esse estudo, essa palavra, começa lá dentro da sua casa. O culto começa lá, irmão. O culto não começa aqui. Você já é um culto lá na sua casa. O culto começa lá. Tudo o que você faz, diz a Bíblia, deve ser para a glória de Deus. Então começa lá e reflete aqui. Saudades dos bons tempos em que as pessoas se enchiam de Deus dentro de casa e elas vinham para a igreja cheias de Deus já. E quando o pastor ia pregar, irmão, já fazia 2 horas que o culto estava acontecendo e o povo nem percebeu que passou 2 horas. E está todo mundo cheio de Deus e não tem vontade de ir embora. Vigílias que começavam aí 7, 8 horas da noite e iam até 6 horas da manhã. E o povo disse: nossa, mas já clareou o dia. Mas Deus tenha misericórdia de nós, né? Vou refutar essa palavra para mim encerrar. Atos 2:46 diz: diariamente a igreja primitiva perseverava unânimes no templo e partiam o pão de casa em casa.
A igreja primitiva era uma igreja que cultuava em casa. Iam para o templo, mas o forte da igreja primitiva era partir o pão de casa em casa. Ela começou nas casas. Era uma igreja em casa, de casa em casa, todos os dias, de casa em casa. Essa comunhão, se você ler o Atos 2, no próximo versículo diz: e o Senhor acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Eles não faziam campanha evangelística, não. Eles não saíam pela rua gritando: Jesus vai mudar a sua vida, venha para o nosso culto, porque Deus vai transformar. Não fazia, não. Eles viviam o evangelho. Aleluia. O altar estava aceso e não se apagava dentro deles o tempo todo. E as pessoas vendo aquela chama que ardia sem parar, elas diziam: como é que eu faço para fazer parte desse povo? Eu quero fazer parte deles. Mesmo com a perseguição atrás, querendo varrer eles do mapa, a igreja cada vez mais crescia, irmão. Irmão, aquela igreja ela foi perseguida a ponto de serem jogados em arenas para os leões destruírem. Parece que aquilo era semente, caía o sangue ali e nascia mais, irmão. É a vida cristã autêntica dentro de casa. Não, irmão, culto não é coisa de igreja, culto é coisa de crente estar dentro de casa adorando a Deus. Aleluia! Então, para mim encerrar mesmo, restaure o altar dentro da sua casa. Restaure. O culto doméstico não precisa ser complicado, não precisa ter uma liturgia. Ele pode começar simples. Ele pode começar simples, com oração, leitura da palavra e louvor. Olha que simples. Cante um hino, ore e leia um texto da Bíblia. Pode fazer como eu estou fazendo. Pega o Evangelho de Mateus e vai lendo, irmão, vai lendo. Todo dia você lê um texto, todo dia você faz uma aplicação, ora com seus filhos, você vai se surpreender. Você vai se surpreender com o que vai acontecer dentro da sua casa. Você vai se surpreender. Eu deixo um desafio antes de encerrar. Separe aí um momento essa semana. Separe um momento. Esse momento aqui, tal horário, nós vamos fazer um culto ao Senhor aqui dentro de casa. Não precisa chamar o pastor, o presbítero ou o ungido do Senhor para vir aqui fazer o culto. Não, você é o ungido do Senhor que vai fazer o culto dentro da sua casa. Faça o culto. Adore a Deus em casa. Irmão, eu coloquei uma informação nesse livro que eu não tinha. Eu já tinha visto em algumas casas e eu achei interessante, mas eu nunca parei para pensar nisso. Você sabia que tem casas que tem quarto de oração? Lugar separado. Um quarto para oração. E esse quarto de oração não precisa ser grande. Pode ser um lugar pequeno, pode ser um pedacinho ali. Sabe quando faz aquelas escadarias nas casas? E daí fica um pedaço ali que fica bem perdido, aquele pedaço ali. Ali debaixo ali você pode fazer um quarto de oração, um lugar onde você vai se trancar com Deus, você e Deus. Um lugar onde você vai trazer os seus filhos para sentar ali e estudar uma palavra. Pastor, eu não tenho isso aí não, minha casa é pequena, eu não tenho. Separa um canto lá na sua sala, irmão. Separa ali um lugarzinho e fala: aqui é nosso quarto de oração. Aqui nós vamos cultuar a Deus todos os dias. Não, minha sala é pequena. Então, irmão, a mesa da sua casa, sabe a mesa onde você come? Pensa num lugar que Deus te espera. Ali na mesa. Ali na mesa da sua casa, o lugar. Ali sentado, sente-se com seus filhos, sente-se com a sua família, leia a Bíblia, ore a Deus, cante ao Senhor. Aleluia. Eu vou dizer, sem medo de errar o que eu vou dizer agora. Quando a igreja voltar a esse princípio de adoração familiar, adoração na casa,
não tem mais quem segure a igreja na terra. Não tem. Porque é lá que começa tudo, dentro de casa. Posso orar com os irmãos? Glória a Deus. Oh, Jesus. Deus de maravilha, Deus de poder. A tua palavra foi pregada, Senhor. Santo Deus, é a tua palavra. E a tua palavra ela tem poder, meu Deus. Ela é objetiva. E é o Senhor quem diz que a sua palavra ela não volta vazia. Então, ó Deus, eu me coloco como Ezequiel para profetizar uma mudança de cenário, para profetizar uma mudança de quadro. Eu quero profetizar lares, ó Deus, abençoados, lares edificados com a tua presença. Sim, meu Deus, eu quero, Senhor, profetizar nesta noite que o altar vai ser reaceso dentro da casa. Em nome de Jesus, que a comunhão diária na tua presença, na exposição da tua palavra, na aplicação do louvor, meu Deus, ele vai ser aceso em cada casa, no nome de Jesus, e que essa presença, ela não só vai refletir dentro da igreja, mas ela vai transbordar, meu Deus, para as escolas, ela vai transbordar, meu Deus, para o trabalho, aonde quer que essa pessoa esteja, ali a presença do Senhor estará, uma testemunha viva do poder do Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.